Sabe, existe uma diferença enorme entre saber coisas sobre alguém e, de fato, conhecer essa pessoa, não é? Pois é exatamente essa a jornada que a gente vai explorar aqui, baseada nas obras de Benihim. É a transição de um conhecimento que está só na cabeça para uma amizade real, uma parceria que transforma tudo, com o Espírito Santo. E tudo começa com essa promessa central. A ideia aqui não é só acumular mais informação, mais teoria. O convite é para iniciar um relacionamento. O ponto-chave é uma mudança tão profunda que, segundo o autor, redefine a nossa existência. É trocar aquele esforço próprio por uma entrega a uma companhia divina. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que algo que pode parecer tão abstrato se torna uma presença real, diária, pessoal? A boa notícia é que existe um caminho para isso, e é justamente esse caminho que a gente vai começar a desvendar agora. Então vamos lá. Tudo começa com um convite. E pense bem, para convidar alguém para a nossa vida, primeiro a gente precisa entender quem é essa pessoa. O primeiro passo é exatamente esse, uma mudança fundamental de perspectiva sobre quem de fato é o Espírito Santo. Aqui está o ponto de partida de toda a jornada. Muitas vezes, o Espírito Santo é visto como uma coisa, uma energia, um poder que pode ser usado. A proposta é uma virada de 180 graus, enxergá-lo não como algo, mas como alguém, uma pessoa, com intelecto, emoções e vontade própria, que deseja se relacionar, não ser simplesmente usada. Essa mudança de percepção é a chave que abre a porta para tudo que vem depois. E essa analogia ilustra perfeitamente a natureza desse relacionamento. Ele não força a entrada. Age como um convidado educado que espera ser notado, que espera ser convidado para a conversa. Ele anseia por essa comunhão, mas a iniciativa do convite, de dizer bem-vindo Espírito Santo, precisa partir de nós. Uma vez que o convite é feito, uma parceria transformadora começa. Agora, a gente entra na parte mais prática, para ver como essa parceria funciona no dia a dia e como o Espírito Santo atua ativamente para nos transformar de dentro para fora. A primeira grande obra dessa parceria é a libertação. Este versículo é chave e aponta para uma nova lei interior, uma força que supera aquelas velhas tendências que tanto lutamos para vencer. O ponto essencial aqui é a mudança de foco. Não se trata de tentar com mais força, mas de permitir que um novo poder opere internamente, trazendo liberdade real onde antes havia só esforço e fracasso. Essa transformação segue um caminho bem claro. Começa com a convicção que, olha só, não é uma acusação para nos colocar para baixo, mas sim uma clareza sobre o que precisa mudar. Depois, vem a renovação da mente, um processo contínuo de santificação. E, por fim, a capacitação para viver o nosso propósito com uma força que não é nossa. É a jornada de pecador a santo, guiada por ele. E para navegar nessa jornada, a obra usa uma metáfora linda, o Espírito como o sopro de Deus. Pense no vento, a gente não vê, mas sente o seu efeito, né? É exatamente isso. Ele guia, direciona e dá vida, impulsionando na direção correta quem está disposto a ouvir e a seguir. Bom, a gente já entendeu o quem e o quê. Agora, o foco é no como. Essa parte é o coração prático da nossa análise, com passos claros e aplicáveis para cultivar essa comunhão no dia a dia. E o ponto crucial aqui é a simplicidade. Não precisa ser nada complicado. O começo pode ser um simples convite, uma conversa aberta sobre o dia, as preocupações, os sonhos, como se fala com um amigo. É praticar o silêncio do barulho externo para ouvir a voz interior. E ao sentir uma direção, se mover. A chave é a constância, transformar esse diálogo num hábito. E qual é o resultado disso tudo isso? Quando essa parceria se torna o centro da vida, a realidade ao nosso redor começa a mudar. Agora a gente vai ver o impacto tangível, real, dessa conexão. Essa frase é poderosa e resume bem o resultado. Desafios que pareciam impossíveis, mudanças que pareciam inalcançáveis. Tudo começa a acontecer de forma fluida. Ou seja, a presença do Espírito na nossa vida normaliza o milagre. O extraordinário começa a fazer parte do nosso cotidiano. E no fim, tudo se resume a isso. Cada novo amanhecer é um novo convite. Não se trata de uma experiência única lá do passado, mas de uma saudação diária que renova a parceria. É essa prática simples e consistente que sustenta uma vida profundamente transformada. Bom, essa análise que a gente acabou de acompanhar foi toda roteirizada e preparada aqui pela equipe do canal Terceiro Cérebro.
O nosso canal foi criado especialmente para quem busca por conhecimento que gera crescimento e, claro, liberdade pessoal. O apoio de quem nos assiste é o que nos permite continuar com este projeto. Por isso, se este conteúdo foi útil, por favor não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E se gostou desse conteúdo, tem muito mais análises e outros materiais para essa jornada de crescimento lá no nosso blog. O endereço é terceirocérebro@blogspot.com. Ah, e uma informação legal. Esta apresentação está disponível. Para recebê-la de graça em PowerPoint, é só enviar um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é a inscrição no nosso canal no YouTube como forma de apoio. E para finalizar, estão aí as obras que serviram de base para esta nossa conversa. Agradecemos muito a atenção e até a próxima!